Era isso que temia o Ministério de Povos Originários, um pedido de vista vindo justamente do ministro André Mendonça. Lembrando que esse assunto está em voga desde 2021. Uma mobilização foi feita em Brasília para poder acompanhar esse julgamento. Cerca de 50 indígenas e a própria ministra dos Povos Originários estão dentro do plenário neste momento. Portanto, o julgamento é interrompido. O julgamento ele poderia trazer alguma diretriz sobre a constitucionalidade do que está sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a respeito da demarcação de terras indígenas, né? O marco temporal, segundo a visão de ruralistas que predomina no Congresso Nacional neste momento, determina que a demarcação de uma terra só pode acontecer quando comprovado que os indígenas estavam neste lugar em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. É isso que está em jogo. Neste momento, essas são imagens recuperadas dos indígenas descendo a esplanada dos ministérios. Ali, a Praça dos Três Poderes foi fechada para evitar qualquer tumulto, mas eles fazem pressão aos ministros do Supremo neste momento pela inconstitucionalidade do marco temporal, que diferente ali do outro lado da rua, ali no Congresso Nacional, tem mais força para passar. Tem espaço, tem força e tem pressão da bancada ruralista. Tem o Leandro, rapidinho, só para a gente trazer um pouquinho de contexto. O Leandro está acompanhando esse assunto desde o início. O que significa esse pedido de vistas, então, do André Mendonça, esperado, não é, Leandro? Tainá, pelo menos aí mais 3 meses, né, que é o novo prazo regimental do Supremo Tribunal Federal para casos de pedido de vista, mais 3 meses de indefinição do Supremo Tribunal Federal sobre um tema que já está há anos aí para a Suprema Corte decidir. Mais uma vez, os indígenas fizeram uma grande mobilização, porque é uma questão, segundo organizações como Articulações dos Povos Indígenas do Brasil, Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é um julgamento que dialoga com o presente e o futuro das terras indígenas, no sentido de que os indígenas entendem que, caso o marco temporal seja do jeito que aprovou a Câmara dos Deputados, a gente até viu o líder Elmar Nascimento falar um pouco sobre isso agora, caso seja desse jeito, né, e as terras só possam ser reivindicadas a partir de 5 de outubro de 1988, há um temor de que terras de indígenas isolados, por exemplo, lá no Vale do Javari, onde morreram o Bruno Pereira e o Dom Phillips há pouquíssimo mais de um ano, há um temor de que essas terras sejam invadidas. Por outro lado, há um temor também que terras que já estão ali regulamentadas, elas possam ser alvo de novas disputas, caso o Supremo Tribunal Federal entenda de um jeito contrário ao que entendeu o relator Edson Fachin. É muita coisa em jogo e é mais um período em que o Supremo poderia, enfim, ter dado essa decisão, não deu e posterga isso. Vamos ver se nesses 3 meses regimentais o Senado vai avançar sobre a discussão do PL 490. Certamente vai ter pressão da Câmara sobre o Senado para que essa matéria ande antes do julgamento ser retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Excelente. Leandro Rezende, obrigada pela explicação.